Meu nome é Marcelo Zarski e quem vigia os vigilantes? Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e os anos 80 estão mais vivos que nunca. Meu nome é Isabel Cortez e amantes de quadrinhos, vocês existem e são valiosos para nós. Meu nome é Mário Carlos, mais uma vez caindo de paraquedas aqui, tentando dar minha contribuição como leitor de quadrinhos. Isso aí. Então hoje eu vou passar as palavras para o Goya, porque ele que chamou esse tema, para ele puxar o tema e depois da vinheta a gente falar sobre isso. Então, eu vou contextualizar aos poucos, né? Para que a gente desenvolva o tema na medida do possível, porque senão eu largo tudo aqui e vira uma palestra. Mas a ideia é o seguinte, nos anos 80, principalmente ali na primeira metade dos anos 80, o mercado de quadrinhos estava uma bosta. Então já não estava vendendo, eu mesmo tinha me cansado muito da Marvel, porque eles tinham inventado essas diversas linhas cronológicas, os What If da vida. Homem-Aranha tinha 8.000 clones, nem ele sabia se ele era o original ou se era o clone. E acho que isso desestimulou muitos leitores daquele período, como eu, que de repente falaram assim, cara, sabe, perdeu a razão de você ler os quadrinhos, né? Até porque acho que estava lá já, a Guerra Fria já não estava tão aquelas Coca-Cola. Então acho que muita coisa foi perdendo sentido ali nos anos 80, no contexto histórico-social, e que empalideceu os personagens de quadrinho, né? Porque a gente tinha antes uma coisa muito bem versus mal, uma coisa bem preto no branco, né? E isso foi se apagando. E aí você tem, hoje em especial, eu queria que a gente falasse um pouco do Crise nas Infinitas Terras, que é ali de 85, porque ele foi um gibi que foi assim, foi uma revista que foi uma paulada editorial, né? Ele acho que foi a grande graphic novel, assim, que abriu a graphic novel para todo mundo, assim, porque acho que são 12 episódios, 12 revistas, se não me engano, na época, que trouxeram uma revolução, né? E aí, só para fechar esse pedacinho, o que acontece? A DC, por exemplo, estava com uma caralhada de título, um monte de revista que não vendia bosta nenhuma. Então, assim, por exemplo, de Krypton, metade do planeta estava salvo, porque você tinha a Poderosa, você tinha os inimigos do Superman, você tinha o Krypto, você tinha a Supergirl, você tinha Superboy, você tinha um monte de revistas, o Super-Homem em N universos, né? E aí o autor, né, depois a gente fala mais sobre isso, né, mas o Marvel Wolfman, que acho que é o grande argumentador aí da história, o cara que puxou a história, ele já tinha algo meio alinhavado e ele viu nisso uma chance de limpar o mercado editorial. Então ele meio que combinou, ele nessa época estava como editor da DC, e ele fez um combinado com o pessoal assim, cara, quem morrer aqui morreu. Então ele fez uma grande história que colidiu diversos universos, a gente vai desenvolver isso, e que simplesmente assim sumiu todo mundo. Então morreu Supergirl, morreu Batman, Flashes, Superboy, Superman da Terra 2, morreu uma caralhada. Acho que a Poderosa morreu, acho que a Mulher Maravilha morreu. Então, né, de uma desses multiversos. E daí, acho que isso foi uma grande sacada dele, porque ele deu um jeito de montar uma morte honrosa para um monte de revistas que não vendiam mais, e disse assim, agora a gente pode se focar em uma, né, Terra 1 e 2, por exemplo, e fim de conversa.
E aí diversos personagens que foram aparecendo ali, inclusive a Patrulha do Destino, ganharam um fôlego novo a partir disso. E aí que vem Watchmen, V de Vingança, tudo vem depois, né? Então, acho que a única grande história que teve antes disso foi a saga de Thanos. Se não me engano, a saga de Thanos é anterior, né, da Marvel. Mas assim, a DC fez, tipo, degolou mesmo. Quem morreu, morreu, antes ele do que eu. E aí passa a bola para vocês. Ok. Eu tava aqui até olhando o celular para me localizar um pouco no tempo. Eu não lembrava se o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas eram de antes ou depois, mas eles são do ano seguinte, né? Crise é de 85 e essas revistas chegam em 86. Eu não sei bem qual é a relação, mas aparentemente, depois de Crise, eles se abriram para histórias assim, mais um pouco tanto quanto diferentes, né? Mais adultas, eles experimentaram mais. Antes, como você disse, era muito bagunçado, né? É aquela coisa do que afasta um novo leitor de quadrinhos. Ele pega uma história e ele não entende nada, porque é como se você chegasse na metade de uma série. É como se você chegasse na metade do 5º ano de uma série já começada. Você tem que ler um monte de coisa anterior para entender, para pegar e tal, e é meio complicado. E então eles deram início a essa história de rebootar tudo, né? Crise foi o primeiro. E acho que o mais bem sucedido até hoje. Porque desde então a DC já fez vários reboots, e a Marvel também fez, né? Fica muito complicado, pronto. Para tudo, tem essa mega saga aqui, e vamos reiniciar tudo do começo. Volte e meia eles fazem isso. E é um pouco inerente, né, aos quadrinhos, eu acho. Porque, veja, eles pegam os personagens e estão sempre colocando uma nova ameaça. Sempre colocando mais personagens, novas tramas, e vai ficando complicado. E tem que ficar tudo amarradinho. E tem que ficar tudo amarradinho com outros personagens de outras revistas. E vai ficando cada vez mais complicado. E é difícil também fazer, sabe, o novo Thanos toda semana, todo mês, porque você enfrenta uma mega ameaça aqui, cósmica. Daí depois o que você vai fazer na outra semana? Eles vão enfrentar o Zé da esquina? Não, daí é mais outra ameaça mais cósmica ainda. Até que uma hora tem limite, né? Tipo, chega, não, vamos começar de novo. Daí sempre começa mais contido. E assim vai. A minha visão dos quadrinhos, faz muito tempo que eu não leio mensais de super-heróis. Hoje em dia eu chamo de revista de hominho. De uma forma um tanto quanto pejorativa, porque os mensais são um pouco difíceis, né? Eu leio quando eles reúnem uma fase mensal boa, eles reúnem numa única edição, daí eu pego para ler fases que eu sei que são boas. Mas acompanhar mensalmente é mais difícil. Mas é isso que eu tenho a dizer por enquanto. O que eu acho interessante na DC é principalmente as grandes histórias, eles relutam muito em trazer personagens de volta, né? Então eles finalizam para valer. E uma das coisas que eu me irrito um pouco na Marvel é sempre voltar o personagem, né? Parece que alguém foi lá, insert coin, né? Para dar mais 3 vidas para o personagem. E a DC eu já gosto muito disso, que, por exemplo, que nem o Batman da editora Ebal, que é um número que até hoje eu não entendi por que a Panini não lançou isso. É fabuloso, que é a morte do Batman da Terra 2 e ele não volta. Acho que a primeira grande morte é nos anos 80. Essa revista Estados Unidos, ela é de 79 e no Brasil ela foi lançada em 80. E ali o Batman morreu e não volta. Ele passou por um personagem lá desses definitivo, assim, e o cara matou ele mesmo. Falou, cara, morreu, tem lápide e tudo, né? E tem até aquela do multiverso do Grant Morrison, que quando você passa pela Terra 2 não tem o Batman, né? Então você vê que a DC, ela meio que definiu, olha, né, o que é canônico e o que não é canônico, né?
E aí acho que isso é muito interessante, porque eu acho que o rebootar, tudo bem, porque até acho que os personagens cansam também, né? Acho que tudo tem um ciclo de vida aí, né? E tem personagens que faz sentido numa época. Eu acho, por exemplo, eu acho que o Super-Homem, apesar de ser o grande herói, talvez o mais longevo, é um cara que não faz muito sentido mais nos dias de hoje. Por isso que é tão difícil emplacar um filme de Super-Homem. Porque ele é o cara que é o perfil americanoide, né? E o super não sei o quê, e morre ali, ele fica nessa bosta, ele não vai nem para frente nem para trás. Ô Goya, mas você não acha que tal, por exemplo... É um pouco o problema dele. Super-Homem tem muito debate, né? Por que ele dá certo, por que não dá e tal. Mas os personagens de quadrinhos, no geral, pensa bem, há quantos anos existe? Quantos anos existe o Homem-Aranha? O quê? 50 anos? Por aí? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu parei de me ouvir, mas vocês estão me ouvindo, então beleza. Então vira uma coisa meio Turma da Mônica, né? Existe há 50, 60 anos e estão sempre com 6 anos de idade. Não vai muito pra frente, é meio esquisito. Eu tenho que desligar e ligar meu microfone aqui, gente, porque eu não me ouço, é muito esquisito. Ô Goya, pode terminar aí, Maurão. Terminei. Voltei, eu me ouvi. Mas perdi aqui um pouco. Mas é porque o complicado é escrever histórias mensais. O universo que segue e é mensal. Todo mês tem que ser. E alguns personagens é pior, é mais de uma revista. Tem personagens que é mais de uma revista mensal. Então é mais um grupo diferente de artistas, equipes diferentes trabalhando ali no mesmo personagem, histórias que estão seguindo ali numa ordem cronológica. Tudo por quê? Dinheiro, né? Pô, esse personagem está fazendo sucesso aqui, essa revista está vendendo 200 milhões, então vamos fazer outra revista desse personagem. E Money Talks. Então, a qualidade sempre acaba ficando para trás, não tem jeito. Essa é uma fórmula que não tem como mudar. Quanto mais você faz gibi, mais revista, porque está vendendo bem, a qualidade tende a piorar. E daí a gente tem sorte que tem algumas fases no meio de um monte de fase ruim, às vezes aparece uma coisa boa, né? São essas às vezes umas fases assim que ficam mais famosas e tal. Mas depois não tem jeito, você vai ter que rebutar mesmo. Vai ter que rebutar. Não tem qualidade que salve, que segure. E como foi até o Monstro do Pântano do Alan Moore, né? Sim. Que ele pegou uma fase, por exemplo, eu gosto muito do primeiro gibi do Monstro do Pântano, que conta a história original, mas anos depois o Alan Moore recontou a mesma história, exatamente, e de forma magistral, né? Então, assim, acho que tem essas piras, assim. E era mensal, não era graphic novel, era série mensal. Era mensal. Sim. O Sandman também foi assim, né? Era um personagem antigo, depois reformulado. Viu? Vocês falaram no começo ali, né? Você jogou aquele lance do lance de ficar meio Marvel, né? Essa formulazinha de ter que ligar tudo, ficar um universo só, vamos dizer assim. Eu não sei como que tá isso nos quadrinhos hoje, vamos dizer assim. Mas você não acha que isso daí foi meio que uma talvez, né? Com certeza, uma estratégia do próprio mídia, do próprio cinema, tipo, que começou a fazer o filme com uma ideia, deu certo e começou a fazer e dava dinheiro e ficou, sabe, e foi construindo tudo isso, todo esse universo compartilhado, essa coisa assim, e agora dá a impressão de que eles têm, vamos dizer assim, dá a impressão de que a primeira fase, vamos dizer assim, da Marvel, do Thanos, não foi necessariamente planejada para chegar lá. Dá a impressão de que eles tinham uma ideia, foram fazendo, deu certo e foram lançando até, agora vamos estruturar isso aqui. Agora essa segunda parte já tem provavelmente uma ideia, alguma coisa assim, ligando série, ligando coisa, criando um metaverso, vamos dizer assim, de tudo o negócio aí, sabe? Então eu não sei, vocês não acham que foi isso que vamos dizer assim, até criou-se uma fórmula para
para filme de herói hoje em dia, sabe? Que a DC tentou fazer e não deu certo. Alguns filmes funcionaram, outros não. Daí a Marvel ainda faz isso. Aí tem, por exemplo, se você pegar saindo fora da Marvel, né, de herói, colocar aí, por exemplo, Star Wars. Star Wars está fazendo isso com essas séries, né? Tipo, o Mandalorian, por exemplo, aparece o Luke, aparece lá no Boba Fett, aparece o Mandalorian, sabe? Meio que tentando juntar tudo por causa de uma formulazinha que deu certo. E talvez o fim disso, no caso, não tá nem tanto em contar a história, né? É uma parada do mercado mesmo. Vocês não acham que foi isso que rolou? Posso falar primeiro? Pode. Sei lá, quando a gente vê uma novela da Globo, que é uma coisa infinita e sem história, né? Uma coisa que no final tem um momento que você não entende mais. As novelas não se conectam umas com as outras. E isso que eu não entendo. Qual que é a necessidade das coisas se conectarem, sabe? A minha pergunta é meio em cima da pergunta do Marcelo. Assim, por que as coisas têm que se conectar? No caso de Star Wars, você estava falando, é uma coisa posterior, né? Você teve primeiro a criação lá da primeira história, e depois você teve histórias relacionadas dentro daquele universo. Mas eu não entendo por que essa necessidade de que, entre aspas, o mundo dos heróis, ele tenha que ser todo conectado. Por que tem que ser tudo dentro do mesmo planeta e da mesma situação? Por que as histórias não podem acontecerem separadamente, entendeu? E por que elas precisam ser infinitas? Sabe? Por que tem acesso nesse... Por que não bota um fim? Vocês podem responder. Posso começar, Anderson? Olha, quem começou mesmo com essa história de conectar universos conectados foi a Marvel. Tá? A Marvel começou porque, assim, tinha as equipes, cada uma fazia um herói, sei lá, tinha a editora que lançava o Fantasma e o Mandrake, não sei o quê, mas as histórias seguiam bem independentemente. Daí, ali na Marvel, acho que com o Stan Lee e a equipe, eles tiveram a ideia de conectar as histórias, porque acharam legal. O que é legal? Qual que é o grande legal para eles? É que o leitor, ele compra uma revista, e para ele ver o resto da história, ele tem que comprar outra revista do outro personagem. Para ele ver o todo, ele tem que comprar várias revistas. Mercadologicamente falando, é muito legal. E para o leitor, também é legal. Eu, como leitor de quadrinhos, vou falar. Eu acho legal que seja um universo compartilhado. Tá? Eu acho bacana. Eu gostei muito quando a Marvel conseguiu fazer isso, porque antes não era. Antes tinha, sei lá, o filme do Christopher Reeve, daí uns 10 anos depois lançavam o Batman do Michael Keaton e não era universo compartilhado. E foda-se, eu como leitor de quadrinhos pensava, pô, não seria legal? Seria legal um filme que juntasse esses personagens? Ou tem um filme de cada um, depois eles se juntam num filme? Tal. E daí a Marvel conseguiu. E não foi acidental, Marcelo, foi bem pensado. Foi bem pensado, bem planejado. Kevin Feige, que é o produtor lá, ele controla tudo com mãos de ferro. Agora, qual que é o problema? No começo era tipo 2 filmes no máximo por ano. Agora, que a gente tava falando, Money Talks. Agora eles estão lançando um monte de série, um monte de filme. Não tem como a qualidade se manter. Não tem. Difícil. Eu não lembro qual foi o último filme da Marvel que eu realmente falei, nossa, legal, esse realmente é bom. Não sei, eu gostei do Doutor Estranho, legal, o Mestre de Kung Fu, mas é tudo aquele legalzinho, entendeu? A qualidade caiu, acho que é inegável. Eu não acho que ficou odiosa, odienta, horrível, nossa. Porque eu também não acho que os filmes das outras fases anteriores da Marvel eram tão bons assim quanto algumas pessoas veem. Mas eu acho que a qualidade caiu, sim. Porque estão lançando muita coisa. E agora eles estão conseguindo lançar algumas coisas que são bem ruins, assim. Na primeira fase tinha os filmes que eu não gosto, mas nunca tinha um filme que eu falava, nossa, que bosta. Agora tem alguma outra coisinha que eu falo, nossa, que bosta, a qualidade tá caindo. Então é como nas histórias em quadrinhos, como eu já estava falando. Chega uma hora que as histórias ficam tão complicadas, e tantas revistas, e tanto personagem, que eles têm que rebotar tudo. E agora, nesse momento, a gente tá numa fase que eu acho que eles deveriam rebotar tudo também. Porque tá meio, sei lá, tá se encaminhando para um lugar que eu não sei se vai ser bom. Então, né, pegando esse teu gancho, eu acho assim, a ideia
essa coisa do Thanos, tal, realmente eu acho que não foi um troço do nada. Mas o que eu percebi, por exemplo, na época com os filmes da Marvel, eram histórias separadas, mas que tinham um fundo que dava para colar, né? E aí eles aproveitaram isso para fazer, né? Embora eu ache que a história do Thanos no cinema ficou pálida, que eles tentaram fazer um ápice muito grande e para variar, final Scooby-Doo, né? O final do quadrinho é muito mais legal, lá com Adam Warlock e tudo mais. Eu achei que ficou mais dentro da ideia, mas tudo bem, né? Mas assim, isso respondendo o que o Marcelo e a Isabel falaram, o que eu acho interessante, Bel, é que assim, por exemplo, nós estamos hoje num tempo histórico em que, por exemplo, nós tivemos uma ascensão da extrema-direita aí a partir de 2016, né? E agora você está vendo a falência da extrema-direita, porque ela não se organizou como tinha que ter se organizado, né, para conseguir alguma coisa, e realmente não deu em nada e começou a decair. Calma. Não, peraí, vamos deixar uma nota aqui, esperamos. Esperamos. E estamos vivendo no mesmo plano que uma guerra da Ucrânia. Então, por exemplo, quando você pensar no nosso momento agora, no nosso Zeitgeist, a gente vai pensar assim, poxa, como que o brasileiro via, por exemplo, essas questões de extrema-direita lá nos Estados Unidos e vice-versa? Então é o nosso multiverso, né? Nós temos realidades compartilhadas. Então acho que trazer isso para o quadrinho dá mais credibilidade, né? Um mundo em que o super-homem sabe que o Coringa existe, né? E que o Batman sabe que o Brainiac, que o Lex Luthor são arquirrivais lá. Ele pode não ter contato direto, mas ele sabe que existe. O que eu acho que daí fica cagado é que, de repente, eles tentam fazer um troço tão emaranhado como se o super-homem fosse todo fim de semana na Batcaverna comer churrasco com o Bruce Wayne. E que daí é onde eu acho que a coisa perde total sentido, porque você não passa o tempo inteiro também focado nas coisas do universo, né? Você tem a tua realidade, então tem que tomar, o que eu acho é que é tudo desmedido demais. Então, e aí entra nisso que o Mário falou tão bem ali, tudo que é demais começa a enjoar, porque você fala, cara, eu não dou conta, né? Vejo que nós estamos passando aí né, nos últimos meses aí, com essa coisa toda de ano político, eleição, carará, não sei o quê. Olha como a gente já está começando 2023 cansado, né? Porque é um choque, é uma tempestade de informações em torno de uma vida que você, além de tudo, tem que viver. Porque você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que levar filho para a escola, comprar material escolar, e os caras invadindo o Congresso, outro metendo fulano na cadeia. Então, assim, você fala, cara, eu estou vivendo dentro do Watchmen, né? Então, eu acho que é esse desmedido, né? Agora a vida anda imitando a arte. Eu vou jogar uma outra ideia aqui. Esse lance das continuidades, dos multiversos, assim, né? Ainda nessa relação. Eu entendi o que o Maurão falou, né? Que é legal para quem tá lendo, né? Tipo, você ter essa conexão deles. Mas talvez, acho que o que eu quis colocar e que a Bel também colocou em cima pensando no cinema hoje, né? Assim, tipo assim, que nem você já falou que já deu, né? Tipo assim, sabe quando o negócio, tipo, parece que estão forçando e nada tá dando certo, sabe? Eu não sei se agora eles estão investindo, vão continuar fazendo dessa forma, tanto no cinema quanto em quadrinho. Eu não sei como é que tá os quadrinhos agora, porque eu não sigo nenhuma série de quadrinhos para ler atualmente. E agora o que eu vejo que as pessoas estão fazendo nessa onda de criar um universo compartilhado é colocar spin-offs de várias outras franquias
assim, conhecidas. Spin-offs ou sei lá, vindos do... spin-off, né? Colocando como spin-off. Vulgo aí, por exemplo, Anéis do Poder, as próprias do Star Wars, o House of Dragon. Aí, assim, tem coisas que saem legais, tem coisas que fica meio, sei lá. Eu gosto muito, por exemplo, daquela série Sons of Anarchy. Eu assisti antigamente, achei legal toda a série. E eu descobri que na Star Mais tem uma série derivada, que é o The Mayans, que é o outro motoclube que tava junto na série. Aí eu falei, porra, vou ver, né? Deve ser bom. Cara, é muito chato. Pelo menos eu achei. Sabe, daí você fala, porra, né? Mais, né, dos caras. E daí outras coisas já funcionam melhor. Por exemplo, quando saiu aquele filme do Caça-Fantasmas, não o das meninas, o das meninas foi uma releitura do Caça-Fantasmas, né? Que foi mais voltado pra comédia mesmo. Mas saiu esse outro, que é o... Eu não lembro o nome agora, além de alguma coisa. Que é com a neta dos caras lá. Já ficou muito mais interessante a história. Ou o próprio Cobra Kai, por exemplo, que começa lá, todo mundo que assistiu lá, os Karate Kid lembra, de repente vem o Cobra Kai, que é um spin-off, que é vamos dizer assim, uma outra série derivada do negócio e que funciona de uma outra maneira e, assim, eu acho que já tá decaindo, porque eles estão enrolando demais, tipo um Stranger Things da vida, vamos dizer assim. Stranger Things eu acho que tem que acabar, porque senão não sei o que eles vão inventar mais. Mas, enfim, a minha questão é essa. Vocês acham que isso, o caminho seria começar, ao invés de ficar compartilhando coisas, né? Tanto em quadrinhos quanto em, eu não sei, né, assim, em cinema e séries, sei lá, talvez ir para esse caminho. Vocês acham que isso seria mais interessante, mais legal, ou não? Ou indiferente? Se o multiverso, se o filme for bem feito, vale, e como é que é? E depois eu quero mudar um pouquinho o negócio, só para mim fechar. O Goya colocou lá As Crises das Infinitas Terras. Eu não li esse quadrinho, até fiquei de pegar com o Goya, mas não deu tempo de pegar antes do podcast. Mas pelo que você falou, é isso. Ele saiu nessa mesma época que um monte de quadrinho começou a sair com uma certa, vamos dizer assim, com a escrita mais, entre aspas, adulta, não sei, um tipo de leitura um pouco mais diferente daqueles quadrinhos antigos, né, ou daquele Batman do Adam West, por exemplo, para dar um exemplo, né, começou a ficar com um conteúdo mais sofisticado, exatamente, mais sério e menos ingênuo, exatamente. Daí o Piada Mortal, por exemplo, o próprio Watchmen, que daí traz questões, né, sociais, culturais, políticas daquela época, né, Guerra Fria, todo o neoliberalismo começando, essas coisas assim também. Enfim, daí eu queria jogar daí, né, essa outra questão também. Então, o que vocês acham, né, vocês que são leitores assíduos de quadrinhos, e desse lance? Será que a primeira questão, né? Um dos caminhos é ir para esses spin-offs, essas coisas que podem dar certo, né? Para melhorar, vamos dizer assim, e depois já, para mudar de assunto, talvez, né? Esse lance para a gente falar um pouco desse lance dessa mudança de tipo de escrita de quadrinhos nos anos 80 e como isso influenciou um monte de quadrinhos depois, assim, né? Talvez até o cinema, não sei, né? Então, deixa eu só falar rapidão para fazer uma inserção aí, mas assim, uma coisa que o Mário fala ali, que é o Money Talks, né, e o Glauber chama, né, Follow the Money. A grande questão é assim, que uma das coisas para a gente entender, principalmente lá nos Estados Unidos, que é onde a maior parte desse conteúdo é produzido, é que os caras lá, eles não começam apenas assim, não vão lançar um filme. Quando lança um filme, já tem caderno, tem lancheira, tem roupa, tem brinquedos licenciados. Então, assim, é um rio de dinheiro. É um rio de dinheiro. E, no geral, quando tem esses rios de dinheiro, assim, enormes, avalanches, assim, os caras têm que aproveitar até o último caroço. Quando você estuda, por exemplo... como que a gente chama? A obsolescência dos produtos,
você vai perceber, por exemplo, que hoje nós temos já tecnologia para realidade virtual, metaverso aí, que já dá para chegar no usuário comum. Só que os caras não lançam no mercado, até mesmo carros elétricos com altíssima tecnologia, porque o cara hoje ainda tem um mercado imenso para carro a combustão, tem uma série de coisas que estão sendo produzidas que ainda vai 10 anos para escoar essa merda. Então eles não vão por outras coisas enquanto não esgotar isso. E no cinema é a mesma coisa. A Marvel criou um universo gigante de filme que vai vender lancheira, vai vender não sei o quê, e com personagens paralelos que vão aparecendo, que vão gerar esses spin-offs, que é para esgotar mesmo o assunto. É dizer, chega até, enquanto está vendendo, faz. Parou de vender, para de fazer. Pronto, é muito simples. Né? E a gente não pode esquecer isso, que a gente pensa muito na qualidade da história, não sei o quê, e o cara pensa assim, velho, uma criança de 6 anos vai ver isso, vai querer comprar o boneco, tá bom? Bem The Boys, assim, sabe? Tá mais pro The Boys a realidade do que a gente querendo, não, vamos pensar como autores, eu como leitor queria ver isso, elas estão um pouco se fudendo. Enquanto tiver criança comprando o bolo do Homem de Ferro, cara, tá saindo coisa do Homem de Ferro. Né? A hora que parar de vender abaixo de $1 milhão, aí eles param. Aí que eles vão mudar a ótica. Essa é a grande questão. Vai lá, Mário, toca o pé aí. Isso que você falou faz muito sentido, porque deixa eu fazer um paralelo com uma coisa aqui. Vai parecer meio nada a ver, mas eu vou explicar, tenham paciência. Eu vou fazer um paralelo com o sertanejo universitário. Sertanejo universitário, quando começou, eu sempre fui do rock e tal. Não vou ficar contando grande vantagem disso, porque não é. Cada um gosta do que quer gostar. Mas o lance do sertanejo universitário é que quando apareceu, eu achei bobo, não gostei. E pensei, isso aí não vai durar uma temporada. Mas durou. E durou. E acho que já tá uns 20 anos essa porra, que não acaba nunca e dominou tudo. Acabou com praticamente. Dominou mesmo. Talvez funk seja outro estilo musical que ainda faz sucesso, mas assim, detonou rock, esmagou MPB, passou que nem um rolo compressor e tá aí até hoje, né? Forte e poderoso. E um tempo atrás eu pensava, nossa, eu me enganei, né? Realmente isso aí cresceu, encontrou seu público, realmente as pessoas gostam. Só que depois eu fui ouvindo algumas coisas sobre o assunto, eu entendi que o sertanejo existe uma máquina por trás. Uma máquina do agronegócio com o governo para trazer uma imagem jovem e massa para o campo, para o homem do campo, e são rádios que são compradas para passar essas músicas, ou seja... Combater o êxodo rural. Ou seja, não é exatamente que as pessoas gostaram, não é só isso. As pessoas gostam, mas não é só isso. As pessoas às vezes gostam porque não tem outra coisa para escutar. Não tem outras opções. A pessoa nem chega a conhecer outras coisas de tão poderosa que é essa indústria. E compra rádios para tocar só essas músicas deles. Então, no cinema, talvez isso esteja acontecendo também com os filmes de herói. Talvez muita gente goste tanto pela falta de outra opção. Porque realmente os filmes de heróis agora estão dominando. É muito filme de herói. E Marcelo, a DC agora está entrando nessa. Eles estão começando com o grande plano de 10 anos deles de fazer um universo compartilhado tão forte quanto o da Marvel. Porque a DC tentou seguir os passos da Marvel, mas tentou de forma atrapalhada, da pior forma possível, corrido. Tentaram corrido. Não, já vamos fazer aqui em 3 filmes, já vamos ter nosso universo compartilhado. E detalhe, a crise das infinitas terras apareceu nos seriados. Existe um filme de 6 horas, se não me engano, embutido em Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow e mais uns outros. Se você procurar na internet, você vai achar a sequência, que aí você assiste e forma a história do crise
nas Infinitas Terras. Sim. Nos seriados, né? Daquele jeitinho que a Warner faz, que é tipo, com a cara e a coragem e pouco orçamento, né? Então, A turma da quinta série fazendo um seriado. Isso, mas eu concordo com você nisso aí, Anderson. Realmente, talvez seja esse problema agora. Eles estão sugando tudo que eles conseguem, estão sugando e enquanto estiver dando frutos, assim, enquanto estiver dando dinheiro, eles vão continuar. Eu só quero pontuar uma coisa. Eu não acho que seja um problema. Muita coisa que a gente gosta é mercadológico, né? Às vezes eu vejo aquela mesa, eu sei que o pessoal mais nerdola discutindo o Batman como se fosse o suprassumo da mitologia. Eu penso, não, gente, isso aí é uma equipe de gente querendo dinheiro, discutindo, como que a gente vai fazer, como que a gente vai lançar, qual que é melhor de lançar esse mês, tal, para vender mais, não sei o quê. Então, tudo bem gostar, mas você tem que ter isso em mente, que é coisa mercadológica, né? A gente vai com mais idade, assim e tal, a gente acaba aproveitando que sai com mais qualidade no meio disso aí. Porque por milagre, às vezes parece que é milagre, sai coisa boa no meio de toda essa coisa mercenária. Né? Mas a gente tem que ter isso na cabeça. É mercado. Né? E é isso. E eles estão realmente sugando tudo. E não é um problema, só que é como eu estava falando. Sabe o que seria bom? Fizessem menos. Mas menos. Como a primeira fase da Marvel, era um filme por ano, quase. Ficava melhorzinho. Era melhor pensado. Era menos confuso. Isso aqui, tal. O que é esse artefato que o vilão estava usando? Oh, meu Deus, era uma das pedrinhas que o Thanos está atrás. No outro filme, tal. Era outra pedra do Thanos. E daí o Thanos aparecia no final de um filme lá, tal. Tudo bem, era simples, era fácil de seguir. Cada filme podia ter sua própria história, inclusive. Agora não, agora tá esse novo vilão aí, o Kang, parece. E daí tem o seriado do Loki, que é um negócio do multiverso, que eles jogam fora um monte de coisa que eles fizeram em 10 anos, assim, e fica meio, nossa, onde que eles vão chegar com tudo isso? Tá complicado, né? Tá complicado, não tô entendendo bem pra onde que eles estão indo, não. O que tá acontecendo? Enfim. E daí, assim, é muito interessante você tocar nesse tipo de tema, porque na realidade, assim, você tem do ponto de vista como é que a gente fala? Da semiologia, né? Que você tem todo um discurso por trás. A gente não pode esquecer que mesmo o seriado de herói, filminho de herói, filme de hominho, de bonequinho, ele segue uma ideologia. Né? Tanto é que, por exemplo, se você parar para ver com bastante calma nisso aí, você vê que determinados filmes, e por exemplo, acho que a própria Marvel, ela cresceu, agora vamos jogar para a cultura isso aí, né? Mas veja só, a Marvel cresceu quando você tem ali o Trump subindo no poder ali em 2016 e trazendo um pânico de novo de nós versus eles. O comunismo, o inimigo inexistente e tal. Então isso deu um gás para trazer de volta heróis com aquela tônica da Guerra Fria. Porra, gente, veio Top Gun, né? Que é troço mais falido que Top Gun. E aí, se você for ver, isso vem para um público de extrema direita que nem o Pacificador. Cara, o Pacificador é feito para Bolsonaro e para o Trump. É feito para essa turma. Se você vê a série do Pacificador, inclusive o cara se pega nesse pensamento, quando ele lá chega numa certa altura da série, ele fala, cara, que merda que eu sou. Né? Porque ele é filho de um cara que é a ultra-right, né? Americana. Um cara que o pai dele era da Ku Klux Klan. Então, assim, você vê que tem muita jogada que vem aí sim para formar público, para formar opinião dos jovens. Então, existe sim uma máquina de propaganda. Não é apenas para ganhar dinheiro,
Mas como o Mário falou, né, que tem aí do sertanejo universitário uma máquina imensa atrás, que é trazer a gurizada para a terra, fazer o cara gostar de ser do campo, que até pouco tempo era uma vergonha você dizer, não, eu sou roceiro, meu pai é fazendeiro, lá vai em você, capial do caralho, né? Agora não, o cara mas eu tenho uma puta picape, eu como as meninas, eu não sei o quê, porque eu sou fodão, né? Então você tem que criar uma máquina de propaganda. Nunca viu uma vaca na frente, mas é cowboy. Exatamente. Não sabe plantar uma alface, mas é cowboy. Então você cria os agroboy e você cria uma máquina que sustenta e vende isso. Então a Marvel também e a DC, eles estão vendendo, que nem eu falei para a Bel, a gente estava discutindo, né? Eu estava mostrando que o super-homem do Cavaleiro das Trevas é a extrema-direita, ele era pau-mandado do Reagan. Inclusive, tem 2 páginas em que o presidente fala assim, good boy, né, para ele, porque ele fala, vai lá e cala a boca do Batman. Porra, né? Então, cara, quando isso, por exemplo, caiu na minha cabeça, que eu li, eu tinha 16 anos, cara, eu falei, que merda, velho, como é que o super-homem foi ser posta desse jeito? Né? Foi a maior decepção da minha vida descobrir que o super-homem era pau-mandado. O ser humano mais poderoso da Terra, pau-mandado. Porra, velho, cai a casa. E é aí que entra essa ótica de enxergar historicamente lá os anos 80, que isso cai um monte de ficha, que aí você vai ver Reagan, você vai ver Gorbachev, você vai ver toda essa turma atuando por baixo disso aí. Então existe um discurso semiológico de formação de opinião, né? O The Boys mesmo fala muito de extrema-direita, até nessa última temporada tem o cara na Comic Con lá com os revólver querendo falar para a criancinha. Porra, velho, a gente tá vendo isso, né? Chega, deixa vocês falar, me empolguei, desculpa aí. Não, mas faz sentido, porque, assim, eu não sei até que ponto as pessoas que estão fazendo essas coisas estão querendo passar a ideologia delas, ou até que ponto que isso é meramente um espelho dos tempos atuais. Eu adoro filme de ação dos anos 80. Adoro. Filme do Schwarzenegger, do Stallone. Mas, assim, como tudo que eu vejo hoje em dia, eu vejo com olhar crítico. Eu sei que é totalmente reacionário. 100% reacionário. Porra. Mas, assim, num filme, só que a gente sabe, nós aqui, ninguém aqui é nerdola, todo mundo aqui são pessoas inteligentes parecidas, a gente sabe separar a ficção da realidade. É muito fácil você assistir um filme tipo, sei lá, Desejo de Matar, e torcer pelo cara e ver ele matando todo mundo. Por quê? Porque os vilões daquele filme, eles nem são seres humanos, propriamente ditos. Eles são, assim, a maldade pura, encarnada e nada mais do que isso. Eles são mostrados como isso. A maldade. E só. Então é muito fácil você gostar, mata mesmo, atira mesmo e tal. Acabou o filme? Acabou o filme. Eu volto à tua normalidade, entendeu? Então eu não me sinto culpado de assistir esses filmes de brucutu dos anos 80, da era Reagan, que era a era que realmente falava disso, da Guerra Fria, do exército de um homem só, do soldado que vai lá, volta pro Vietnã e resgata a honra deles, porque resgata os caras que estavam presos lá dentro, no final das contas a gente que ganhou a guerra. Não, sabe, veja, também tem 500, para cada filme bom do Rambo, tem 500 clones que são nojentos e tão ruins. Então você separa o joio do trigo, você encara aquilo como diversão e só. Se algum desses filmes tiver algo mais profundo a te oferecer, você entende, né? Você pega aquilo que é bom e tal, mas sempre mantendo o olhar crítico. E isso vale para hoje em dia também. Hoje em dia, qual o problema que editoras em quadrinhos estão enfrentando? Eles estão tentando colocar pautas progressistas. Mas o problema é que o leitor de quadrinho, no geral, grande parte, é reacionário de verdade, sem olhar crítico. O cara lê Cavaleiro das Trevas e concorda com tudo aquilo. Ele não vê com olhar crítico o que o Goya estava falando.
Então, e não é só gente novinha, não, é gente bem velha mesmo. É o nerd, nerdola, ter tudo de 50 anos que tá preso na mente de 15 anos dele. Problema, a indústria de quadrinhos tem problema para colocar pautas mais progressistas, porque tem uma resistência muito grande, né? E vamos ser francos, muita gente que luta por essas causas progressistas dos quadrinhos, às vezes eles não sustentam, porque muitos não chegam nem a ler os quadrinhos, né? Mas eles lutam por aquela pauta. Mas muitos não. Mas não digo que nem todos, muita gente sim. Mas a gente vê muitas séries sendo encerradas, assim, muitas séries que a gente falou, essa série vai ser massa, essa série é progressista, essa série vai ser legal. Elas são encerradas por uma baixa venda. E os quadrinhos, no geral, hoje em dia estão vendendo bem menos também. Então eu admiro realmente quando eles continuam colocando pautas progressistas. Eu admiro. Eu espero que eles consigam. Talvez falte eles encontrarem o artista certo, na história certa, para fazer aquela história que vai até romper a bolha, assim, entendeu? E até gente que não tá preocupada com essas coisas, mas vai ler e vai falar, nossa, que foda. E vai cair na boca da mídia, e vai pra frente mesmo. Eu tô esperando um negócio que vai romper isso e vai realmente trazer essas pautas de uma forma natural, como foi os X-Men do Chris Claremont e do John Byrne. Ele já tinha pautas mais progressistas naquela época, mas era de uma forma mais sutil, talvez. Sei lá. Dá pra discutir muita coisa disso. Eu acho que vocês são muito fixados nessa coisa dos quadrinhos mainstream, né? Eu acho que fora dessas coisas, assim, entre as produções independentes, tem muita coisa progressista, assim, por assim dizer. Então falar, não vende e tal, mas é porque é um público mais, concordo, restrito e tal, mas existe, né? E quanto, eu não sei, também eu fico às vezes com uma preocupação do tipo, realmente, eu acho que tem essa coisa meio ideológica dos quadrinhos, que nem vocês estavam falando, mas outra coisa, eu fico pensando isso também, o quadrinho tem que ter necessariamente essa preocupação, sabe? Isso não pode ser só diversão, sabe? É que nem, lá vem eu com os meus paralelos, que nem Big Brother, entendeu? Big Brother, assim, tem que ser uma grande discussão sobre temas relevantes da sociedade, tem que ser, sabe, sobre a causa LGBT, tem que ser sobre, não, às vezes, sei lá, eu quero, sei lá, só ver barraco, entendeu? Eu acho que quadrinho também pode ser só diversão, sabe? Eu acho que às vezes acho que acaba ficando meio limitado, não? Eu acho que você pode ser só legal, só divertido e ponto, acabou, entendeu, né? Não precisa sempre ter um sentido subjetivo. Eu não sei, eu não gosto dessas coisas muito longas também, então eu não posso dar opinião. Nem a diretora. Mas é que aí que tá. Eu acho que não é uma questão, às vezes, Bel, de ser mainstream ou não. Porque, por exemplo, uma coisa que é importante colocar, por isso que eu acho legal de jogar essas ideias, Alan Moore, de forma alguma, era mainstream. Quando Alan Moore começou o Monstro do Pântano, ele era um ilustre desconhecido. E ele trouxe uma revolução no personagem, apresentando profundidade, cultura. Eu, aliás, quero fazer um especial sobre o Monstro do Pântano, só sobre isso. Né? V de Vingança, o próprio Watchmen, por exemplo, eu já comentei aqui, quando saiu na banca, todo mundo hoje tem a edição encadernada, bonitinha, mas ele saiu em fascículos, e eu morava lá em Curitiba, perto da Rua das Flores. Aí o que tinha? Os caras publicavam pôsteres. A hora está chegando, porque tem o relógio do juízo final, né? Aquele relógio que avança para falar quando o mundo vai acabar ou não. E a propaganda da revista era isso. E detalhe, a gente ainda estava em época de governo militar. O Watchmen saiu aqui em época de governo militar, antes de acabar de sair o Figueiredo. Então, assim, cada semana, ou mês, acho que foi semanal, se não me engano,
você tinha o relógio andando mais perto da meia-noite. Porra, aquilo explodiu a cabeça. E não era mainstream. Hoje tornou-se mainstream por causa dessa coisa hollywoodiana e todo mundo jogar farofa em cima. O próprio Jodorowsky, o próprio Möbius, Milo Manara, sempre foi fora do mainstream. Né? É que hoje tem um mercado de mídia que não poupa nada, vende tudo. Vende Jodô, vende Möbius, né? Então vai nisso. Então hoje, quando a gente vê isso 40 anos depois, nós temos essa sensação que sempre foi mainstream. Goya, mas eu ainda acho que o Watchmen, pode falar, mas o Watchmen é DC, né? Então ainda é uma coisa, entendeu? Ainda é uma editora grande, ainda tem uma estrutura, sabe? Quando eu falo alternativo mesmo, sabe? Essa galera que vai lá, produz, entendeu? Faz toda a parte editorial, entendeu? Que não tem uma editora grande vinculada, é isso que eu quero dizer mais, entendeu? Sim, não, mas aí, sim, eu entendo, mas aí, por exemplo, você tinha, que aí vem outro, acho que isso vale uma discussão à parte disso, Bel, que é, por exemplo, o que o pessoal conseguia publicar no Brasil. Porque aí você tem, por exemplo, até Asterix era publicado aqui nas coxas. Muito quadrinho aqui foi deixado de publicar, era publicado às vezes pela LPM, algumas coisas assim, mas realmente aí é uma culpa do próprio mercado editorial brasileiro. Aí quem tinha oportunidade de comprar lá fora em francês, inglês ou espanhol, ou que trazia, que nem as Mafalda, que vinha da Argentina, isso era muito restrito. Eu acho que essa discussão tua, ela é muito legal para a gente tratar isso do mercado editorial brasileiro, porque aí lá fora não tinha essas grandes, né? Sempre, como você falou, era publicação independente, mas aqui no Brasil a gente tinha um diferencial que era uma política de governo trabalhando contra, né, a cultura. Aí acho que isso dá uma puta discussão. Aí eu vou pensar, mas que cultura, né? É uma cultura de massa. Podemos vir para uma discussão. Embora deixa dizer, eu tenho aqui uma história, Justine do Marquês de Sade, lançada em 1979 em quadrinhos, que conta uma guria que foi abusada, estuprada e tudo, e era em quadrinhos autorizado pela nossa ditadura. Né? Vale a pena a gente dar uma olhada nessas coisas underground, sim. Sim. Não, assim, eu tô falando mais de mainstream, porque a discussão aqui é sobre quadrinhos mainstream, até o momento. Mas eu não leio mais essas coisas, muito pouco. É uma fase ou outra. Eu leio mais coisas que a Comic Zone tá lançando, Pipoca Nanquim, são autores europeus, autores argentinos, autores brasileiros, Alberto Breccia, Flávio Colim, sabe? Essas coisas sensacionais que não vinham antes para cá. E agora estão vindo. Não. Ou melhor ainda. Nessas eles realmente. Essas eles podem discutir o tema que for, desde abuso sexual, canibalismo, pedofilia, não tem limites para esse ponto. Mário, tem outras coisas qualquer ainda. coisa. E é sensacional. Mas não deixa de ser uma bolha. Né? Não, mas produções nacionais, sabe? Acho que produções nacionais é o ponto, sabe? É sair um pouco dessa coisa de mania de olhar para fora e olhar um pouco para dentro, porque a gente tem bons autores, a gente tem bons quadrinistas, a gente tem, sabe? Não, com certeza. A gente tem o... Nossa, Chiclete com Banana, Laerte, Luiz G. Não, aí é mais cartoon, tô falando assim de quadrinistas mesmo, sei lá, Marcelo de Salete, entendeu? Eu já tenho o Marcelo Quintanilha, que é maravilhoso. Eu amo as coisas que ele fala. Os melhores diálogos, os mais naturalistas são dele, assim. Flávio Colim, que é um autor antigo brasileiro, que está sendo redescoberto agora, que é sensacional. O Lourenço Mutarelli, vocês já leram as coisas do Lourenço Mutarelli? É surtado, é maravilhoso. Não, tem muita coisa boa.
Muita coisa boa. Mas é um mundo totalmente diferente. Não, sim, não, eu concordo que é diferente disso que a dessa gente coisa. tava Sim, não, falando concordo. do Não, United é só porque às vezes eu acho que a gente fica com essa coisa de muito apego, sabe? Fica olhando com essa coisa muito preocupada com o que tá lá fora e a gente não olha muito pra dentro, sabe? Não, mas isso cabe em outro episódio, até falar mais sobre quadrinhos nacionais ou quadrinhos independentes, europeus. É um mundo muito vasto, muito vasto. Por isso que eu falei que eu não leio mais de Bidiominho. Tem, cara, uma fase ou outra. Uma fase ou outra. Tô lendo ali, pra dizer que eu leio, eu minto. X-Men Grand Design. Já ouviram falar? Não. É um cara que escreve uma série muito legal que se chama Hip Hop, Genealogia, e daí deram X-Men pra ele fazer. Ele faz tipo um resumão de X-Men, só que uma estética hip hop. E muito legal, muito divertido, muito bacana. Vou falar daquela forma que eu não gosto de escutadores falarem, que parece que a pessoa está se desculpando por gostar, mas vou falar. Não é o quadrinho que vai mudar a sua vida, mas é muito legalzinho de ler, sabe? X-Men Grand Design, por exemplo. Tem aquilo que a gente falou, volta e meia, sai uma coisa legal. É um milagre. Se você olhar, eu acho que se você for olhar as reuniões da Marvel, da DC, você pensa, não tem como sair algo bom disso daí que eles estão falando. Mas sai coisa boa, porque ainda eles têm que lidar com artistas, né? É uma empresa, é uma indústria, só que os engravatados, eles não sabem desenhar nem escrever. Eles dependem de artistas. Então, volta e meia vai sair coisa boa. E a gente tem que pensar. Mas no meio independente, quadrinhos europeus, quadrinhos argentinos, nossa, é um mundo totalmente à parte e muito foda. Um quadrinho que era legal de citar aqui, fazer uma menção, é aquele Mouse do... Spligman. Isso. Que foi... Nossa, sensacional, então, é maravilhoso. Que ele foge bastante desse conceito de herói, coisas assim, né? Não, é outra coisa. Robert Crumb, por exemplo, é maravilhoso. Goya conhece, né, Goya? Oh. Safado, você tem que ser safado, né? Você conhece. Nossa, não, a gente leu umas coisas assim, uns autores que eu nem sei o nome, porque às vezes aqui no Brasil só trazem uma coisa ou outra. Eu li esses dias chamado Laura Dan Vive Terminando Comigo. Eu achei maravilhoso. Eu não lembro o nome da autora, porque acho que foi a única coisa que trouxeram do Brasil dela. A história de uma menina lésbica que está envolvida num relacionamento tóxico com uma guria que é a fodona. E você super se identifica com aquilo, não interessa, sabe? Você super se identifica. Quem nunca gostou de uma pessoa que é a fodona, mas no final das contas você descobre que é uma pessoa totalmente vazia, entendeu? Você vê ela bancando a palhaça, indo atrás, se alimentando de cada migalha de afeto que aquela guria dá pra ela e tal. Então, nossa, assim, não sei, como eu falei, hoje em dia eu me interesso muito mais pelo lado das relações humanas, tudo que eu leio. Eu lia muito terror, muito história de terror, ainda leio terror. Mas hoje em dia eu me pego mais interessado nas relações humanas, na literatura e nos quadrinhos e tal. E detalhe, né? Você falou aí de terror, quase todas aquelas contos da cripta que tinha aqui no Brasil era escrito, desenhado e produzido no Brasil. Lá fora nem existia metade do que saiu aqui. E era história muito boa, revelou diversos artistas brasileiros muito bons e era altamente subversivo. Aqueles quadrinhos era muito legal. Assim, aquela revista Creep? Essa daí ou não? Era Contos da Cripta. Mais ou menos, né? Eu tenho essa revista mais Creep. Mais ou menos. Que você deve ter a oficial. A que rolava nas banquinhas era só bandalheira, maluco. Tem a Creep, a Weary, a Contos da Cripta. Mas é que aqui no Brasil, isso também merece outro programa pra gente falar. Porque rolou muita safadeza aqui no Brasil. Eles começavam... Muita pirataria. Então eles pegavam algumas histórias lá dessas revistas americanas, mas eles também faziam as aqui do Brasil. Às vezes eles faziam... Já teve pirataria, eles fazerem histórias do Conan, da Marvel,
com artistas brasileiros e não dá crédito para ninguém, eles só metiam ali. Tá? Então rola uma pirataria, mas muita coisa boa. E isso que você vê, coisa boa. No terror mesmo, esse Fábio Colim que eu tava falando, é um artista que fez muita história de terror nessas edições da cripta brasileira. É muito legal. Muito legal, na verdade, que foi feito aqui. Uhum. E, aliás, eu tenho muito disso digitalizado, viu? Dessas coisas criptas, assim, quem tiver interesse. Bem dessas fases subversivas aí. Essa Creep aí eu tenho um volume, eu tenho acho que o primeiro e o segundo volume, que saiu uma versão, tipo, capa dura, assim, sabe? Coletânea dos primeiros volumes, assim. Igual era a revista da época, essas coletâneas que tem. Acho que eu tenho eu acho que é da Dever também. Pode ser, pode ser. Eu ganhei de presente, na real. O que eu achei mais legal é que são histórias curtas, né? Tipo, como se fossem contos, super bem desenhados, assim. E sempre me lembra um pouco de Twilight Zone, sabe? Essas coisas assim. Aquela historinha curtinha de uma coisa... No caso é terror, né, no caso. Mas tinha bastante coisa de ficção, né? Coisas assim também. Mas um outro quadrinho também que eu acho bacana, assim, que foge dessa coisa de super-herói e mainstream, assim, como eu gosto muito de música, né? Eu fui atrás uma vez de um quadrinista chamado Paolo Parisi. Acho que ele é italiano. E ele tem 2 quadrinhos assim, que ele fez contando histórias de 2 artistas que eu acho legal. Que um é do John Coltrane, que chama-se Coltrane, e o outro é da Billie Holiday. Que daí, o legal é que ele conta meio que uma história da vida deles, né, dos artistas, só que em formato de quadrinho. Do John Coltrane, ele meio que divide em 4 arcos, né? Que tem uma obra do Coltrane chamada Love Supreme, que é meio que uns estudos, meio de música, espiritualidade que ele tinha, que ele dividiu ele gravou esse disco e ele dividiu em 4 partes o disco. Daí cada parte, né, desses fragmentos melódicos, ele colocou um nome, né? Conhecimento, não sei o que lá, parará. E daí o livro, a história em quadrinho é dividida dessa forma. Então a primeira parte, o primeiro movimento, vamos dizer assim, é o começo do Coltrane na vida de músico, daí vai indo assim até o final da carreira dele. E da Billie Holiday também, de quando ela começou, né, até, né, a morte dela, assim. Eu achei bem interessante porque ele tem um jeito de desenhar específico, assim. Eu não sei se ele escreve e desenha, ou o desenho, ou a história dele, o desenho de outra pessoa. É do Carlos Sampaio e do José Munhoz, que você leu? Não, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Eu tô sem eles aqui na minha frente, vou abrir aqui. Porque o que eu vi... Não é com essa capa aqui. Deixa eu ver. Não, esse é o da Billie Holiday, é isso mesmo. Não, peraí, não é, é outro. Deixa eu vou mandar pra você aqui. É da Estante Virtual, acho. Deixa eu ver aqui. Coltrane. Paolo. Deixa eu achar aqui. Você tem que ler Blues do Robert Crumb, Marcelo. Você vai gostar muito. Eu tenho. É muito legal. E aí você faz a playlist, porque cada historinha é a letra de um blues. Cara, e aí eu acho que eu tenho você ouve esse. a playlist enquanto você lê. É sensacional, é sensacional. Deixa eu ver aqui. Robert Crumb, Blues. Tô ligado qual que é, cara. Eu acho que eu tenho em PDF isso aí, cara. Eu acho que sim. Manda ver. Então, vou mandar o link desse do Coltrane pra você ter uma ideia. Vou mandar aqui no chat. Depois você abre. Beleza. Mas daí eu acho legal também, porque daí foge desse conceito. Tipo assim, falando em quadrinho, né? Eu nunca fui um grande leitor de quadrinhos, né? Eu sempre li mais livro do que história em quadrinho. Os quadrinhos que eu li mesmo, realmente, na minha vida, assim, de adolescente, criança, eram quadrinhos tipo Turma da Mônica, por exemplo, sabe? Coisas assim. Mas livro eu sempre gostei e li bastante. E leio até hoje, né? Eu fui ler quadrinhos depois de mais velho, né? Depois conheci o Goya também, que ele me emprestou algumas coisas para ler. O Ryan, né, que fazia parte do podcast, que também lia bastante, alguns alunos também. E daí eu fui lendo alguns quadrinhos, por exemplo, falei...
de herói, por exemplo. Eu fui ler lá o Cavaleiro das Trevas, que o Goya me emprestou. Daí eu falei, caralho, é diferente essas histórias dessa forma, né? Depois eu li Guerra Civil, que daí tem toda uma coisa diferente. E os livros, os quadrinhos do Constantine, né? Que é quando era Hellblazer ainda. Que daí você vai ler, cara, você fala, essa história aqui é outra pegada, né? Na minha cabeça, assim, tipo, histórias de heróis eram aquilo que eu conhecia da época do cinema, da TV, dessas coisas assim. Então isso para mim foi uma coisa muito, assim, foi uma mudança de pensamento com relação a quadrinhos, né? Que eu achava que era uma linguagem assim, falei, será que é legal, sabe? Eu achava ainda infantilizada, talvez, assim, por causa do conceito que eu tinha, da experiência que eu tinha quando eu era mais novo. E esses quadrinhos, depois transformados em histórias mais, vamos dizer assim, mais adultas, vamos, né, colocar assim, mais sofisticadas, vamos dizer assim, jogando lá para aquela questão que eu falei lá antes, né? Eles, de alguma forma, mudaram a maneira de escrever de um tempo para cá, né? Mudaram vamos dizer assim, a forma de escrever os quadrinhos. E dali para cá, lógico, muito provavelmente continuou-se a ter quadrinhos mais vamos dizer assim, mais mainstream, mais de qualquer coisa, mas essas histórias parecem que começaram a ter uma maneira diferente de serem escritas, né? E vocês acham que isso, né, de alguma forma criou uma nova maneira, vamos dizer assim, um novo paradigma, vamos dizer assim, nos quadrinhos, tipo Sandman, Watchmen, Batman Ano 1, Piada Mortal, essas coisas assim, e dali pra frente foi ficando sempre dessa forma e expandiu de alguma forma essa maneira de escrever? Ou vocês acham que foi tipo influência de outras coisas, tipo contexto da época, eu não sei, tipo assim, de alguma forma isso, como que isso influenciou a maneira de escrever quadrinhos dali para frente, final dos anos 80 ali para frente, e se isso ainda continua, se os quadrinhos ainda estão com os quadrinhos de herói, no caso, que eu quero dizer, tá? Não esses quadrinhos que a gente estava falando antes. Se ainda perdemos o foco, faz hora. Perdemos total, né? Mas assim, vocês acham que essa influência que teve se manteve, tá indo por um caminho bom, né? Assim, legal, interessante nessa coisa de herói. Vide os filmes que saíram de heróis por último, tipo o do Batman e o do Coringa, por exemplo. Ou, tipo, não. Ou se assim, foi um período e não tá mais assim. O que vocês acham disso daí? Para vocês que leem mais quadrinhos assim constantemente, que estão sempre lendo. Quem começa? Não, deixa eu pensar. Que caminho. Bom, como eu falei, Zarski, de verdade, eu quase não leio mais esse tipo de quadrinhos hoje em dia. Estou por fora. Eu leio uma coisa ou outra que eu ouço falar que é bom, e eu pego fechado, assim, porque né, eles fazem assim, eles pegam, sabe, uma fase boa da Mulher Maravilha, edição 17 até 28. Aqui eles lançam fechado essa fase, assim, eu pego, leio. Às vezes gosto, às vezes não gosto. Acho que os mensais de hoje em dia, eu acho que eles não são muito para mim. No geral, eu não gosto, mesmo quando falam mesmo quando é super elogiado e falam, não, essa fase tá muito foda e tal. Eu leio e parece que não conecta, sabe? Mais comigo, assim. Não conecta. Então eu não saberia dizer como que estão realmente os quadrinhos de hoje em dia norte-americanos. Que é disso que você está perguntando, sim, né? E a gente tem que fechar nisso. Me parece que essa fase de Watchmen, Sandman, Monstro do Pântano, foi a fase que eles trouxeram vários artistas britânicos para os Estados Unidos. Foi uma editora até, uma guria muito importante que eu não lembro o nome, o que é uma vergonha, mas foi ela que reuniu essa galera e trouxe para os Estados Unidos, tudo ao mesmo tempo, quase, né? E que realmente abriu, e logo em seguida veio a Vertigo. A Vertigo veio depois do Sandman, né? Muita gente acha que Sandman é Vertigo, mas não é.
Então veio, e daí Constantine, tudo junto e misturado e de uma qualidade sensacional, né? Tudo isso influenciou naquela época, que os quadrinhos ficaram mais sombrios, mais dark, mais vários heróis rangendo os dentes, espancando criminosos, não sei o quê. Mas tudo é fase, entendeu? Tudo é fase. Logo, passado um tempo, essa fase também foi superada, e depois veio aquela horrenda fase dos especuladores de quadrinhos, que as editoras lançavam várias capas diferentes, e daí o pessoal comprava 100 edições iguais, achando que aquilo ia valorizar. Que idiota, não ia valorizar. Tinha muito quadrinho. Tinha muito quadrinho. E daí dessa fase que veio a Image Comics, que privilegiava naquela época muito mais as imagens do que o roteiro, e depois disso também acabou essa bolha. Tá sempre se reinventando. Pelo que eu ouço falar dos quadrinhos dos super-heróis hoje em dia, é aquilo que eu falei. Obrigado, Exército. Karen Berger. Pelo que eu ouvi falar, os quadrinhos mainstream estão enfrentando essa dificuldade, porque eles querem colocar temas que batem de frente com o leitor médio de quadrinhos Marvel DC. Então, eu espero que eles encontrem o caminho deles. Mas eles estão sempre fazendo seus reboots, sempre se reinventando e tal. Você citou do cinema o Batman e o Coringa. O Batman e o Coringa, eles são um caso à parte. Eles são filmes que já são feitos como de forma independente, como fora de um universo compartilhado. Aí até que ponto que eles vão se manter como universo compartilhado? Até que ponto que o dinheiro vai falar mais alto, eles vão convencer os realizadores desses filmes a não colocar também no universo compartilhado deles. O Watchmen era um universo fechado, como a Bel falou, era de uma grande da DC. Era do Watchmen, era da DC, apesar de ser fechado e com qualidade tal, de um autor, era um universo fechado. Agora, o que aconteceu? O Alan Moore não tem nenhum controle sobre isso. Eles introduziram o Watchmen dentro do universo compartilhado da DC. Tô errado, pai? Isso aconteceu, não, isso né? Mesmo. Eu não li nada disso. Eu não tenho coragem, não tenho vontade. Não tenho ânimo de pegar um para ler, entendeu? Eu espero que eles encontrem um caminho. Eu espero, porque eu li coisas muito legais de quadrinhos mainstream na minha época. Eu li os quadrinhos do John Byrne, do Chris Claremont, que eu pego hoje de novo para ler, ainda gosto. Não é uma coisa apenas de como que é a palavra? Nostalgia. Não é uma coisa meramente nostalgia. Eu tava falando para você agora, esses dias que a gente se encontrou. A Abril tá lançando a fase do John Byrne no Superman. Só que ele lançava histórias mensais. Só que ele não conseguia lançar todo mês. Então era intercalado por outros artistas. Então, tipo, o Byrne fazia uma história do Superman em outubro, o outro artista tinha que fazer uma que se passava em novembro, e depois o Byrne voltava. Você pega ali, então tá tudo nos mesmos volumes, assim. A diferença de qualidade é gritante. A história do John Byrne, você lê assim, não upa, é gostoso de ler, é fluido. Vem para outro artista, é aquela coisa que eu demoro às vezes 3, 4 noites para conseguir ler uma historinha de poucas páginas, porque não vai, entendeu? Uhum. Então, eu espero que eles encontrem bons artistas, que eles consigam bons artistas e que encontrem o caminho deles, porque a criançada merece ler coisas legais. Entendeu? Mas eu tô por fora, eu não sei. Uhum. Eu particularmente eu acho assim que o que talvez esteja mudando é o modelo a mídia, né? Eu acho que hoje a mídia papel, por exemplo, ou a forma da arte da HQ, os jovens mesmos não estão conseguindo tanto se conectar com isso. Tanto é que o Homem-Aranha no Aranhaverso ele vem como uma resposta a isso, é a ideia de fazer um gibi em movimento para ver se a gurizada conecta para comprar a revista do Homem-Aranha, né? Então, eles tentaram trazer essa leitura. E daí eu acho que tem outros debates aí, mas eu acho que o mercado está um pouco em crise, não sei se por saturação ou falta de ideia, né? Que também acho que o pessoal... É muito difícil você ter bons roteiristas
junto com bons artistas, são fenômenos únicos mesmo, né? Tanto é que você pega aí Alan Moore, há quanto tempo que está, Neil Gaiman, há quanto tempo que está, né? Esse pessoal, né? Só para falar dessa turma aí, né? Quantos médios tem depois que ele morreu? Quantos Milo Manara tem depois? O Derzo. São ímpares esses caras, né? São ímpares, a gente não pode esquecer isso. É gente que fugiu, saiu da curva. Né? Então, acho que por isso que está um pouco em crise, assim. Eu acho que vai vir aí uma outra onda, uma outra mídia, alguma outra coisa que talvez faça mais sentido para o jovem hoje que está querendo entrar nessa pira. Talvez os jovens de hoje em dia estejam lendo menos, né? No geral, talvez estejam. Eu não gosto de falar de orelhadas, coisas assim, sem saber. Essa é uma impressão que eu sei, mas eu tudo não tenho achômetro. É tudo achômetro. Mas, assim, quando a gente recebe notícia de que a indústria de quadrinhos vende muito menos e o que sustenta eles hoje em dia é a área cinematográfica, de séries, você pensa, talvez seja uma mídia destinada, não à extinção, sempre vai ter. A transformar, né? Sempre vai ter, mas assim, mainstream mesmo, não sei. Será que vai ter sempre quadrinho do Superman? Será que sempre vai ter quadrinho do Batman? Não sei. Quadrinhos europeus, quadrinhos independentes, quadrinhos desses autores que a gente estava falando, sempre vai ter. Porque Cara, é mais fechado e não precisa vender tanto, né? Não é uma mega empresa que precisa vender 1 milhão para ter lucro. Não, a empresa que se vender 1.000 já tá bom. Isso é ótimo. Que dá muito mais liberdade. Mas é só você ver que até Tarzan sumiu, cara. Faz quantos anos que não é publicado um quadrinho bom de Tarzan? Era um personagem que vendia pra caralho. Mas isso lá no 1900 bolinha, né? Opa, não. Ali no começo dos anos 80, quando você vier aqui em casa, me pede que eu te mostre uns quadrinhos fabulosos do Homem-Aranha. Inclusive que tinha botava os troços fodidos, assim, muito legal, a arte belíssima. Tem o Fantasma, morreu, Mandrake. São personagens que o pessoal já nem sabe quem é. Eu sei. Eu acho que vai perdendo sentido. Acho que eu acho que as mídias vão mudando, né? Então precisa dar uma. Eu acho que não é nem rebutar, precisa sepultar mesmo, precisa enterrar algumas coisas, porque senão você fica chovendo molhado e é pior. Aí fica igual o Roberto Carlos, né? Fazendo um show todo fim de ano e ninguém mais vê. Se você pensar bem, eles deveriam matar os personagens mesmo e deixar mortinho, cara, porque já foi a fase, né? Deveria realmente acabar com alguns personagens. Só que, como a gente tava falando, quem que vai deixar uma grande franquia morrer? Que grande empresa vai matar pra valer o Batman? Não vai. Então, é isso. Isso. E aí? Considerações finais? Deixamos a Bel fazer a consideração final. Eu não entendo nada disso. Não é minha praia, não tem muito como. Eu só acho que história tem que ter começo, meio e fim. E se o fim não é bom, a história não é boa. Então essas histórias que se arrastam e são eternas, elas são necessariamente ruins, entendeu? Por isso que pra mim quadrinho tem que ser fechadinho, tem que ter começo, meio e fim. Pode ser uma série, pode ser um pouco mais longo, não tem problema, entendeu? Não precisa ser curto, mas precisa ter fim, entendeu? Porque as histórias precisam de um fim. E essa é a minha sensação. E essas coisas se misturam muito, eu acho que assim, as coisas começam a perder a lógica e perder o sentido e não sei, eu sou contra. É isso aí. Sabe as Acho palavras. que as coisas podem existir em universos paralelos que tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. O Superman não precisa ficar sabendo do Batman, entendeu? Eles podem viver independentemente porque eles são só seres de ficção. E tá tudo bem com isso, entendeu? Se a história for boa, tá tudo bem com isso. E é isso. Essas são minhas considerações finais.